você tava desde mais cedo, né? Desde cedo. Hoje foi overdose de Fonte Nova. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo na vida na Fonte Nova. E teve gente que passou mais tempo que eu, porque eu cheguei já pro segundo tempo do jogo das Mulheres de Aço. Que inclusive subiram. Acho que a gente pode até falar um pouquinho, né? Isso, eu queria lhe dar esse gancho para saber que você já estava lá, né? Minhas fontes, chamado Twitter, Pois é. me disse que você estava lá. E eu queria aproveitar nesse tempinho que a gente tem aqui, antes da gente entrar no jogo da equipe masculina profissional do Bahia contra o Ituano, falar um pouquinho dessa conquista das Mulheres de Aço, que foi muito importante, depois de um ano que fizeram uma Série A1 desastrosa, né? E, enfim, foram rebaixadas sem ter conquistado nenhum triunfo em si, no próprio campeonato, né, inteiro. Conseguiram, para mim, de uma forma até surpreendente, esse acesso num ano que foi muito mais complexo do que em 2020, quando elas subiram pela primeira vez. Então foi um ano bem difícil, me surpreendeu. O Bahia hoje jogou 2 vezes na Fonte Nova, como o Números falou, né, Obi? Gosto de falar sempre números porque é o codinome do nosso grande Pedro Pereira. E foi uma preliminar do jogo principal da noite, né? Que seria, eu botei entre aspas, porque eram 2 jogos muito importantes. Se você falar em termos de realmente importância relacionado ao campeonato, o das Mulheres de Aço seria ainda mais importante, porque era uma vaga ao acesso que estava sendo conquistada e que de fato se consolidou. Então, era um jogo muito importante, porque em umas quartas de final, quem passasse já estaria automaticamente na Série A1, na elite do futebol feminino, e como as Mulheres de Aço conseguiram vencer o primeiro jogo, o jogo de ida, contra o Minas Brasília por 1-0, jogavam apenas pelo empate. Começaram perdendo o jogo. Foi sofrido, foi complexo. Conseguiram chegar ao empate, né, no 1-1 com um gol de Gilmário, que foi um golaço, inclusive cobriu a goleira. E acho até que ela tentou cruzar aquela bola, não tentou mandar direto pro gol, mas acabou sendo daquelas felicidades que o futebol consegue promover às vezes. E seguraram esse empate nos 300 minutos de acréscimo que o árbitro deu. Mas, enfim, foi uma festa muito bonita, né, Pedro? Você que estava lá para falar. Foi. Primeiro, assim, eu concordo muito com você. Foi, para mim, esse acesso do Bahia, ele até surpreende realmente, porque em termos de planejamento, não me pareceu que as coisas foram bem feitas no futebol feminino do Bahia esse ano. O time chegou a ser desmontado lá no início do ano, pós-rebaixamento do masculino. Claro que tem aquela situação do orçamento e tal, mas mesmo assim, eu acho que a forma como foi feita foi muito ruim. E eu não achava que o Bahia subiria esse ano. Esse acesso, para mim, é uma grata surpresa. De fato, quando o Bahia subiu em 2020, o Bahia mereceu, fez um planejamento correto, tinha um time que, de fato, parecia que merecia realmente aquele acesso. Foi conquistado contra o Fortaleza, depois o Bahia acabou perdendo na semifinal para o Botafogo. Pode até pegar o Botafogo de novo agora na semifinal, inclusive, pode se vingar. E o jogo hoje foi difícil, o final do jogo ali foi jogo decisão, né? Tipo, o Minas Brasília pressionou no final, elas até reclamaram de um pênalti, que de onde eu tava não dava muito para ver, assim, eu tava do lado oposto, assim, do ataque do Minas. Mas elas reclamaram muito, reclamaram depois do jogo também da arbitragem, um lance já nos acréscimos, foram acho que 6 ou 7 minutos de acréscimo. Foram mais de 10, tá? Foram mais de 10. Foram mais de 10. Eu achei também. Engraçado que a placa subiu com 5, né? Eu já teve gente falando que a Eleven, que fez a transmissão, que foi por onde eu assisti, considerou os acréscimos tanto do primeiro tempo como do segundo, e que no segundo tempo teria sido 6 minutos. Mas para quem estava assistindo, velho, não acabava. O jogo não acabava. Porque... eu só vi a reta final do jogo, né? E eu tava sofrendo. E chegou a mais de 100. Bateu 101, entendeu? Então, não sei se foi a soma dos acréscimos do primeiro com os acréscimos do segundo, mas a conta que chegou ali foi de 101.
Pelo que eu percebi lá, pode ser que eu tenha perdido alguma placa, mas eu vi uma de 5 e uma de 1. Tipo, ele deu 5 e depois deu mais 1. Mas aí, acho que teve uma falta também depois, que a bola parou e tal. Mas não sei, realmente. Mas foi tempo pra caramba. Foi tempo pra caramba, ainda mais com o Minas pressionando, né? O Minas que é um bom time também. Caiu junto com o Bahia no ano passado, inclusive. Já estava na Série A1 há mais tempo. O Minas Brasília, inclusive, para quem acompanhou o futebol local aqui, feminino, né? Ele foi o time que fez a final com o Vitória em 2018, a final da Série A2. Subiram juntos. E desde 2018, que o Minas Brasília ficou na primeira divisão, caiu no ano passado junto com o Bahia. Então é um time que tem uma tradição no futebol feminino. Foi um adversário duro. E, assim, o Bahia conseguiu um excelente placar no jogo de ida, no 1-0. Saiu perdendo hoje. Golaço de Miúda também. Foi. Miúda que, inclusive, já tem uma longa história no Bahia, né? Eu até coloquei no CBA Números, ela já entra no hall aí de jogadoras que marcaram mais de 10 gols. Se não me engano, são 7 jogadoras e ela já tá nesse hall aí, das maiores artilheiras do Bahia feminino. Mas que bom que subiu e, de fato, espero que no ano que vem a gente possa ter uma campanha mais feliz do que foi em 2021. Vai ser a terceira participação do Bahia no Brasileiro Feminino da Série A1. Participamos em 2014, saímos lá na primeira fase. Participamos em 2021 e agora em 2023, né? O Bin tá falando aqui, ó, o Bahia tem que trocar aquele técnico do feminino, mesmo subindo ele é péssimo. Igor Morina, ele teve um papel muito importante para o Bahia ter subido em 2020, o Bahia feminino, e também teve um papel muito importante, negativo, para o Bahia ter caído em 2021. E me surpreendeu o Bahia ter mantido o Igor e ter trocado boa parte da equipe, das atletas, né, e também boa parte da comissão técnica. Então, não estou dizendo que ele é o principal culpado do rebaixamento, nem que ele tenha sido o principal nome para o acesso desse ano, mas acho que ele sozinho não pode ser não deveria ser, na verdade, o cara a comandar a equipe com carta branca, eu acho, para uma Série A1 do Brasileiro Feminino. Porque é um campeonato muito duro e que está se colocando cada vez mais difícil, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é que quem está subindo não consegue se manter, porque é muito alto nível. Então, até o São José, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino, caiu esse ano. Então, o Bahia, para se manter na elite do feminino, vai precisar, eu acho, reforçar bastante a equipe para ter atletas de ponta, né? Para pelo menos conseguir se manter na Série A1, que já é um feito grandioso. E se a longo prazo pensar em disputar uma segunda fase, disputar título, aí realmente é entrar no mercado. E também pensar em peneiras, enfim, coisas que já fez e deu certo, e voltar a tentar montar uma base e revelar atletas para o futebol feminino.